Bem-vindos, corajosos visitantes, ao Portal do Terror. Preparem-se para uma jornada assustadora através das histórias mais arrepiantes que o mundo pode oferecer. Se você está aqui, é porque busca o frio na espinha que só o verdadeiro terror pode proporcionar. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras aterrorizantes. Apertem os cintos, apaguem as luzes e juntem-se a nós enquanto exploramos o desconhecido. Se você tem coragem, é claro. Vou contar uma história que aconteceu comigo durante uma tempestade. Algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Era para ser só mais uma noite comum, mas acabou virando o meu pior pesadelo. Eu estava sozinho em casa naquela noite. A previsão do tempo tinha alertado sobre uma forte tempestade, mas eu não dei muita atenção. Afinal, tempestades são comuns por aqui, e eu sempre gostei do som da chuva batendo nas janelas. Por volta das 22 horas, os primeiros trovões começaram a soar. Eles ecoavam como um rugido distante, aumentando de intensidade a cada minuto. A luz piscou algumas vezes antes de finalmente apagar de vez, deixando a casa mergulhada na escuridão total. Peguei uma lanterna e fui até a cozinha, buscando algumas velas para iluminar o ambiente. Enquanto acendia a primeira vela, ouvi um barulho estranho vindo do lado de fora, como se algo estivesse arranhando a porta dos fundos. Meu coração disparou, mas tentei me acalmar, pensando que poderia ser apenas o vento. No entanto, o barulho persistiu. Fui até a porta e, antes de abri-la, olhei pelo olho mágico. Não havia nada lá fora, apenas a escuridão e o som da chuva torrencial. Abri a porta devagar, ainda com a lanterna na mão, e vi que não havia nada. Só que quando me virei para voltar para dentro, algo gelado passou correndo por mim, tão rápido que mal consegui perceber. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Será que era minha imaginação pregando peças em mim por causa da escuridão? Tranquei a porta rapidamente e voltei para a sala, tentando ignorar o frio estranho que tinha se instalado em mim. Então, ouvi passos. Passos leves, quase imperceptíveis, mas estavam lá, ecoando pelo corredor. Respirei fundo e decidi seguir o som. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu andava devagar, cada passo mais pesado que o anterior. Quando cheguei ao final do corredor, a porta do quarto estava entreaberta. Ela não estava assim antes. Tive certeza. Empurrei a porta com cuidado e a luz da lanterna revelou o quarto vazio, exceto pela cadeira de balanço no canto, que estava se movendo lentamente, como se alguém tivesse acabado de sair dela. Meu sangue gelou. Eu sabia que não tinha ninguém em casa além de mim. Fui até a cadeira, segurando a lanterna firme. Quando a luz iluminou o assento, vi algo que me fez dar um passo para trás. Ali, no tecido da cadeira, havia marcas de garras, frescas, como se algo tivesse acabado de arranhar com força. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, um trovão ensurdecedor explodiu lá fora, seguido por um clarão de relâmpago que iluminou todo o quarto. Foi nesse momento que eu vi, refletido no espelho do quarto, uma figura parada atrás de mim. Ela não era humana, era como uma sombra, mas com olhos brilhantes que me encaravam fixamente. Eu me virei rapidamente, mas não havia nada lá. O medo tomou conta de mim. Corri para a sala tentando ligar para alguém, mas o telefone estava mudo, sem sinal. A tempestade continuava, o vento batendo forte nas janelas, e eu sabia que não estava mais sozinho naquela casa. Durante toda a noite, eu ouvi passos, sussurros, e senti aquela presença me observando. Não consegui dormir. Não consegui fechar os olhos por mais de um segundo. Quando a tempestade finalmente cessou, junto com ela, a presença também se foi. As marcas na cadeira ainda estavam lá, como uma lembrança do que tinha acontecido. Até hoje, eu não sei o que foi aquilo, mas toda vez que uma tempestade começa, eu sinto aquele mesmo frio estranho e o medo de que a sombra possa voltar. Porque eu sei que ela não foi embora, só está esperando o momento certo para retornar. Vou te contar outra história, mas dessa vez algo um pouco mais sombrio.
Era uma noite abafada de verão, e eu estava dirigindo de volta para casa após visitar alguns amigos. A estrada era longa, cercada por florestas densas dos dois lados, e o ar parecia pesado, carregado com a promessa de uma tempestade se aproximando. O céu estava escuro e as estrelas mal se viam por causa das nuvens. Lá pelas tantas, os primeiros pingos de chuva começaram a cair no para-brisa, e logo a tempestade desabou com força total. Os limpadores de para-brisa mal davam conta, e a estrada começou a ficar perigosa. Eu reduzi a velocidade, tentando manter o carro sob controle enquanto o vento uivava ao redor. Foi então que vi algo à frente. No meio da estrada, uma figura solitária, completamente encharcada, caminhava devagar, com a cabeça baixa. Eu fiquei nervoso, mas achei que poderia ser alguém que precisava de ajuda. Encostei o carro e abaixei o vidro, chamando a pessoa. Ela parou, levantou a cabeça e me olhou. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse vida neles. O rosto pálido, sem expressão, estava quase escondido pelo cabelo molhado. Ela se aproximou devagar, e eu senti um frio correr pela minha espinha, mesmo com o calor abafado da noite. "Você precisa de ajuda?" perguntei, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, me encarando, até que de repente começou a sorrir. Um sorriso que parecia completamente fora de lugar, como se ela estivesse achando graça de algo que eu não conseguia entender. O desconforto virou medo puro, e algo dentro de mim me dizia que eu precisava sair dali, agora. "Desculpe, não posso te ajudar", eu disse, e antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, acelerei e fui embora, sem olhar para trás. Mas a estrada parecia interminável, e a sensação de estar sendo observado não me abandonava. A chuva ficou ainda mais forte, e de repente, as luzes do meu carro começaram a piscar. A eletricidade parecia falhar, e por um breve momento, as luzes apagaram completamente. Quando acenderam de novo, ela estava lá, no banco do passageiro, encharcada, com aquele mesmo sorriso macabro no rosto. Eu gritei e perdi o controle do carro, saindo da estrada e batendo contra uma árvore. Quando acordei, estava na beira da estrada, o carro totalmente destruído. Não havia sinal dela em lugar nenhum. Fiquei machucado, mas consegui sair do carro e ir até a estrada, onde uma ambulância já estava vindo em minha direção. Contaram que eu tinha sido encontrado por um motorista que passava e que não havia ninguém comigo no carro, mas eu sabia que tinha visto algo naquela noite, algo que não era deste mundo. Até hoje, quando chove forte, eu evito dirigir à noite, porque sei que ela ainda está por aí, esperando pela próxima vítima, e da próxima vez, talvez não seja tão fácil escapar. Vou te contar sobre a pior noite que já passei na praia, algo que mudou completamente a minha visão sobre tempestades no mar. Era verão, e eu tinha decidido passar o fim de semana em uma casa de praia isolada que minha família possuía há anos. A casa ficava numa região quase deserta, com poucas outras construções ao redor. Era o lugar perfeito para relaxar e escapar do estresse da cidade. Na primeira noite, tudo parecia tranquilo. O céu estava limpo, as ondas batiam suavemente na areia e eu consegui dormir com o som relaxante do mar ao fundo. Mas por volta das 2 da manhã, fui acordado por um barulho alto, um estrondo que parecia vir de dentro da casa. Levantei assustado e fui verificar. A princípio pensei que fosse algum animal, mas ao chegar na sala, notei que a janela que dava para a praia estava completamente aberta, balançando violentamente com o vento. O que era estranho, porque eu tinha certeza de que a havia trancado antes de ir dormir. Quando fui fechar, vi algo que me deixou paralisado. Lá fora, no meio da escuridão, com as primeiras gotas de chuva começando a cair, havia uma figura parada na areia. Era difícil ver com clareza, mas parecia ser uma pessoa, de costas para a casa, olhando para o mar. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem estaria ali, sozinho, no meio da noite?
Fiquei observando por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo, quando um relâmpago iluminou o céu por um breve instante. E foi nesse momento que eu vi. Não era uma pessoa comum. A figura estava vestida com algo que parecia ser um vestido longo, e o cabelo estava solto, esvoaçando com o vento. Mas o que realmente me assustou foi o fato de que não havia pés. Ela flutuava levemente acima da areia. Meu coração disparou, e eu fechei a janela com força, trancando-a dessa vez. A chuva começou a cair com mais intensidade e o vento uivava lá fora. A tempestade havia chegado de repente, sem aviso, e parecia estar trazendo algo muito mais sinistro com ela. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era só minha imaginação. Mas então ouvi o barulho de passos molhados na varanda da casa. Passos lentos, que ecoavam com um som úmido, como se alguém estivesse caminhando descalço sobre a madeira encharcada. Não tive coragem de ir até lá. Fiquei paralisado, esperando que aquilo fosse embora. Mas os passos continuavam, cada vez mais perto. De repente, ouvi uma batida na porta. 3 batidas firmes, como se alguém estivesse exigindo entrar. Minha mente estava a mil e eu não sabia o que fazer. Quem bateria na porta de uma casa isolada no meio de uma tempestade e depois de ver aquela figura estranha na praia? Peguei uma faca na cozinha e fui com o coração na boca e até a porta. Quando abri, não havia ninguém. Apenas a chuva caindo forte e a escuridão lá fora. Mas antes que eu pudesse fechar a porta, outro relâmpago iluminou o céu e eu a vi de novo. Ela estava parada a poucos metros da casa, me encarando, com aqueles olhos vazios e o mesmo vestido molhado. Mas o que me deixou sem fôlego foi o sorriso. Um sorriso frio, sem vida, que parecia se expandir de forma antinatural. Eu fechei a porta com força e corri para o quarto, trancando-me lá dentro. A tempestade lá fora parecia se intensificar, e eu podia ouvir o vento sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Aquela noite foi interminável. Eu fiquei acordado até o amanhecer, com os sons da tempestade e os sussurros na minha mente. Quando o sol finalmente nasceu e a tempestade passou, eu saí da casa correndo, sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela praia. E até hoje, toda vez que uma tempestade começa, especialmente perto do mar, eu lembro daquela figura na areia, do sorriso perturbador, e me pergunto quem ou o que ela realmente era. Porque uma coisa é certa, ela não era deste mundo. Vou te contar sobre algo que aconteceu comigo há alguns anos e até hoje não consigo esquecer. Não é o tipo de coisa que se apaga da memória. Eu sempre gostei de acampar e na época, eu e mais 2 amigos decidimos passar um fim de semana em uma praia isolada. Não era uma praia conhecida e isso fazia parte do charme. A ideia era fugir da cidade e aproveitar o som do mar, longe de tudo e de todos. Chegamos no início da tarde, montamos nossas barracas e passamos o dia explorando a região. Era tudo perfeito, o sol brilhava, a água estava morna e não havia mais ninguém por perto. Mas, à medida que a noite se aproximava, notei que o vento começou a mudar. A temperatura caiu drasticamente e o céu, antes limpo, começou a ficar carregado de nuvens escuras. Um dos meus amigos comentou que talvez fosse melhor desmontarmos tudo e voltarmos para a cidade, mas eu insisti que ficássemos. Afinal, parte da aventura era enfrentar as forças da natureza, certo? O outro amigo concordou e decidimos ficar, mesmo com a tempestade se formando no horizonte. Ao anoitecer, a chuva começou a cair. Primeiro leve, mas logo se transformou em uma torrente pesada, acompanhada por relâmpagos que cortavam o céu. O barulho das ondas ficou mais alto, como se o mar estivesse ficando agitado demais para o seu próprio bem. Por volta da meia-noite, um trovão tão forte explodiu que fez o chão tremer. E foi nesse momento que ouvimos um grito longo, angustiado, que parecia vir de algum lugar entre as barracas e o mar. Saímos correndo para ver o que estava acontecendo, mas não vimos nada além da escuridão e da chuva caindo. Voltamos para as barracas, mas eu não conseguia me livrar daquela sensação de que algo estava errado. E então, ouvimos de novo. Só que dessa vez,
O grito parecia mais perto, quase como se estivesse vindo de dentro da nossa barraca. Um dos meus amigos, o que estava mais nervoso, começou a entrar em pânico e disse que precisávamos sair dali imediatamente. Foi quando a luz de um relâmpago iluminou tudo por um segundo e vimos uma figura à distância, bem onde o mar encontrava a areia. Ela estava lá, imóvel, olhando em nossa direção. Era difícil discernir detalhes, mas era claramente uma pessoa, ou pelo menos parecia ser. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Outro relâmpago iluminou o céu, e dessa vez, a figura estava mais perto. O que era impossível, porque não a vimos se mover. Parecia que a cada piscada de luz, ela se aproximava mais, até que, no último clarão, ela estava a poucos metros de nós. Não aguentamos mais. Pegamos nossas coisas às pressas e corremos para os carros. A chuva batia com força, e o vento parecia nos empurrar para longe. Entramos no carro e aceleramos para fora dali, sem olhar para trás. Enquanto dirigíamos, ainda ofegantes, um dos meus amigos, sentado no banco de trás, de repente ficou em silêncio. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ele estava com os olhos arregalados, olhando fixamente pela janela, como se visse algo que nós não conseguíamos. Foi quando ele começou a gritar, um grito desesperado, dizendo que ela estava lá, que a figura estava seguindo a gente. Ele não parava de gritar, até que de repente ficou em silêncio de novo e desmaiou. Chegamos na cidade horas depois, ainda em choque. Levamos nosso amigo ao hospital e ele acordou, mas nunca mais falou sobre aquela noite. Na verdade, ele não fala mais nada, ficou catatônico desde então, como se parte dele tivesse ficado naquela praia. Eu e o outro amigo nunca mais voltamos a acampar e evitamos qualquer conversa sobre o que aconteceu. Mas até hoje, toda vez que vejo uma tempestade se formando no horizonte, sinto um calafrio, porque sei que, em algum lugar naquela praia isolada, aquela figura ainda está lá, esperando que alguém cometa o erro de voltar. Vou te contar sobre a última vez que eu me aventurei em uma casa de serra durante uma tempestade. É uma lembrança que até hoje me causa arrepios. Tudo começou quando decidi passar um final de semana em uma casa de serra que pertencia a um amigo da minha família. A casa ficava isolada, no meio de uma floresta densa, a quilômetros de distância da cidade mais próxima. O lugar era perfeito para fugir do caos urbano e relaxar um pouco. Cheguei lá no início da tarde, e tudo parecia em ordem. A casa era antiga, feita de madeira, com grandes janelas que davam vista para a floresta ao redor. O silêncio era absoluto, exceto pelo canto dos pássaros e o som distante do vento passando pelas árvores. À noite, depois de um jantar simples, sentei na sala de estar com uma xícara de chá, apreciando a paz e tranquilidade do lugar. Mas, por volta das 9 horas, o clima começou a mudar. O vento ficou mais forte e as árvores começaram a balançar de forma assustadora. Logo, a primeira rajada de chuva caiu e os trovões começaram a ecoar pelas montanhas. Eu sabia que uma tempestade estava a caminho, mas não esperava que fosse tão intensa. A eletricidade piscou algumas vezes antes de se apagar completamente, mergulhando a casa na escuridão total. Peguei uma lanterna que estava por perto e acendi algumas velas para iluminar o ambiente. Foi então que ouvi algo estranho. No meio do som da tempestade, havia um ruído que parecia vir do andar de cima. Era como se alguém estivesse andando pelo corredor. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser algum animal que tivesse entrado na casa, mas o som era muito distinto, muito humano. Subi as escadas devagar, a lanterna tremendo na minha mão. O corredor estava escuro e cada passo que eu dava parecia fazer eco nas paredes de madeira. Quando cheguei ao final do corredor, vi que a porta do quarto principal estava entreaberta. Entrei no quarto e o barulho parou. A luz da lanterna revelou uma cena que parecia normal, exceto por uma coisa. A janela estava aberta e a cortina balançava com o vento forte.
mas eu tinha certeza de que a janela estava fechada quando cheguei. Fechei a janela rapidamente e voltei para o corredor, tentando me acalmar. Foi então que ouvi o barulho de novo, só que dessa vez parecia vir do andar de baixo. Desci as escadas o mais rápido que pude, com o coração disparado. Quando cheguei à sala, tudo estava em silêncio. A única coisa que se ouvia era o som da chuva batendo no telhado. Mas então, as velas se apagaram todas de uma vez, deixando a sala na mais completa escuridão. Eu sabia que algo estava errado, muito errado. Peguei a lanterna e me virei para ir embora, mas a luz da lanterna revelou algo que me deixou congelado no lugar. No meio da sala, havia uma figura. Ela era alta, com cabelos longos e desgrenhados, e usava uma espécie de vestido antigo, completamente encharcado. O rosto estava encoberto pela sombra, mas eu podia sentir o olhar penetrante me observando. A figura não se moveu, apenas ficou lá, parada como se estivesse me esperando. Eu não consegui reagir, apenas fiquei ali, paralisado pelo medo. Foi então que a figura começou a se mover em minha direção, lentamente, sem fazer nenhum som. Meu instinto finalmente tomou conta de mim, e eu corri para a porta da frente, tentando sair da casa. Mas a porta não abria. Por mais que eu puxasse, empurrasse, ela parecia trancada por alguma força invisível. A figura se aproximava cada vez mais, e eu já podia sentir o frio que emanava dela. Um frio que não era natural. Desesperado, corri para a cozinha e tentei sair pela porta dos fundos, mas ela também estava trancada. Era como se a casa estivesse me prendendo ali com aquela coisa. Voltei para a sala, e a figura estava ainda mais próxima, tão próxima que eu podia ver o brilho de seus olhos vazios. Foi quando eu ouvi um sussurro que parecia vir de todos os cantos da casa, dizendo meu nome, repetidamente. Aquilo foi a gota d'água. Com uma última tentativa desesperada, joguei meu peso contra a porta da frente e ela finalmente cedeu. Corri para fora, sem olhar para trás, a tempestade me golpeando com força. Entrei no carro e saí dali o mais rápido que pude, com as mãos tremendo no volante e o coração batendo como um tambor. Nunca mais voltei àquela casa, e até hoje, quando penso naquela noite, sinto que fui sorte de escapar, porque tenho certeza de que, se tivesse ficado mais um minuto, aquela figura teria me levado e eu nunca mais teria sido visto.